Olá, meus queridos e minhas queridas alunas da turma Médio AB. Cá estou eu aqui mais uma vez com vocês. Acho que não precisaria mais nem me apresentar, mas vai que você caiu de paraquedas por algum motivo nessa aula. Então, meu nome é Rafael Nepomuceno, sou professor de processo penal da turma Médio AB e nesta aula especialmente eu estou aqui com a missão de tentar tratar de alguns assuntos quentes, alguns assuntos que têm grandes chances de cair na provinha que vocês irão enfrentar logo mais. Por isso, eu fiz um levantamento no começo da turma, fiz um raio-x com alguns assuntos quentes e com base nesse raio-x e com minha experiência somada com algumas apostas que eu vou trazer aqui, eu montei essa aula em que eu preciso demais da atenção total de todos vocês. Porque é uma aula rápida, dinâmica, tá? E é uma aula em que eu não vou ter muito tempo para aprofundar muitos assuntos, então preciso de muita atenção. Não é aula para você ver com velocidade um e-mail, comendo, fazendo outras coisas. É uma aula que eu preciso do foco total, e esse foco total é a partir de agora, quando nós vamos começar a falar de provas no processo penal. Esse foi o assunto pódio, número 1, o assunto campeão de questões de primeira fase em processo penal. Eu trago de cara para vocês um artigo que ele é campeão de incidência e ele tem várias abordagens e eu vou trazer pelo menos de forma superficial, mas que seja de forma didática minimamente para vocês todas essas abordagens, porque todas elas são importantes para a prova que vocês irão enfrentar. Artigo 155 diz o seguinte, tá? O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. O que isso quer dizer, Rafael? O artigo começa já falando sobre o sistema de valoração da prova no processo penal. O sistema que foi adotado pelo nosso CPP, que é o sistema da livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Também se chama sistema da livre convicção do juiz, ou da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado. Isso mesmo, qualquer uma dessas expressões, se cair na provinha de vocês, está correta para definir o sistema de valoração da prova no processo penal, ok? Esse sistema diz que o juiz ele tem o poder de avaliar todo o arcabouço probatório de forma livre desde que fundamentada. Ele tem que fundamentar o porquê de suas conclusões, o porquê de na sentença estar condenando ou estar absolvendo, tá? Ele tem que fundamentar de forma racional a avaliação da sua prova, a avaliação da prova que está disposta no processo. É diferente, meus senhores e minhas senhoras, futuros doutores, do sistema da íntima convicção. Esse sistema foi adotado como exceção no nosso CPP somente para os processos afetos ao rito do tribunal do júri. Isso porque vocês se lembram, tá? Que no júri, os jurados não respondem o porquê das suas decisões. Eles respondem as simples cédulas que dizem sim ou não, e eles respondem, autoria, existe autoria, no dia tal, alguém morreu, sim. No dia tal, alguém sofreu as lesões descritas no laudo necroscópico de florestal, sim ou não? Há autoria, sim ou não? O jurado absolve o acusado, sim ou não? Os jurados não respondem o porquê. Eles não são obrigados a dizer o porquê. Porque essa convicção dos jurados é íntima, tá? Por isso o sistema da íntima convicção. Eles não precisam expor o porquê das suas decisões. É diferente do juiz, tá? É diferente do juiz porque o sistema do juiz é do livre convencimento motivado. Ele tem que motivar as decisões, ok? E nós temos um sistema que ele é adotado de forma bastante excepcional no nosso CPP, que é o sistema da prova tarifada. É quando o CPP, em algumas oportunidades, ele define qual é o meio e o valor que a prova deve ter. Por exemplo, tá? Aqui na prova tarifada, por exemplo, esse parágrafo único do artigo 155, quando fala que em relação ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Então não pode se provar o estado das pessoas de qualquer forma.
existe aqui um tarifamento, uma obrigatoriedade, uma restrição, tá? Que são as restrições estabelecidas pela lei civil. O juiz não pode, com base em outros parâmetros, definir como ele valorou essa prova. Ele tem que observar essas restrições. E por isso é chamado de sistema da prova tarifada, ok? Ultrapassado esse ponto, que foi um ponto importante, nós vamos prosseguir aqui para o restante do dispositivo, tá? Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, tá? Aqui eu sublinhei com vocês, de forma bastante enfática, ou exclusivamente. O que quer dizer o exclusivamente? Quer dizer que o juiz ele não pode condenar somente com as provas do inquérito. Por outro lado, se ele condenar utilizando também as provas do inquérito, mas associando essas provas do inquérito a outras provas produzidas em contraditório judicial, ele pode sim condenar, ok? Então, é proibido a utilização exclusiva. E aqui nós trazemos aqui mais um elementozinho desse dispositivo que traz informação importante. Aqui ele fala elementos informativos colhidos na investigação. Por que ele não falou provas produzidas na investigação? Porque durante a investigação não há prova. Prova é aquilo que é qualificado pelo contraditório judicial. Tá? A prova é aquilo que é produzido em contraditório judicial. Aquilo que é produzido sem contraditório judicial, que são aquelas provas produzidas durante a fase investigativa, em que nós vamos até tratar sobre isso nessa aula, em que vigora a característica da inquisitoriedade, tá? Da não obrigatoriedade da oferta da ampla defesa e do contraditório, a isso não se chama prova, a isso se chama apenas de elemento informativo. Tá? Elemento informativo é o que é produzido na investigação sem contraditório. Prova é o que é produzido no processo e com contraditório judicial. Mas existe uma ressalva, tá? Eu peço muita atenção a essa ressalva porque ela é muito importante, ok? Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, tá? Em relação às provas cautelares não repetíveis e antecipadas, não só elas têm a característica de prova, tá? Tanto que o dispositivo fala em prova, como também é possível condenar utilizando essas provas. E o que são elas, tá? É importante diferenciar. As provas cautelares são aquelas provas que são submetidas a um rito cautelar específico, é o mesmo sentido que o rito cautelar no processo civil tem, aquela prova que é produzida com base no fumus boniuris, periculum in mora, tá? Típico dos procedimentos cautelares é, por exemplo, uma interceptação telefônica que é pedida ao juiz, tá? Essa interceptação telefônica ela pode ser submetida ao contraditório? Pergunto a vocês, ao contraditório real. Por exemplo, eu sou promotor de justiça aqui no Ceará e eu faço um pedido de interceptação telefônica para investigar o réu João. Imagina se o juiz, ao receber esse pedido de interceptação telefônica, se esse juiz intima a defesa do réu João para se manifestar acerca desse meu pedido. Ainda que seja deferido, vai ser inócuo se o réu souber que eu estou interceptando ele. De que adiantaria interceptar um investigado se esse investigado tiver ciência de que está sendo interceptado? Então, não é possível aplicar um contraditório real nesses casos, um contraditório imediato, tá? E também não é possível em relação às provas não repetíveis. Quais são as provas não repetíveis? São aquelas que, pela sua própria natureza, tá? Não comportam repetição. É, por exemplo, um exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Se nós deixarmos essa prova para amanhã, esses vestígios irão desaparecer. Por isso, pela sua própria natureza, não dá para esperar efetivar um contraditório ali imediato, real, tá? Mas nesses dois casos, tá? Nas provas cautelares, nas provas repetíveis, tá? Aqui, nas provas cautelares e nas repetíveis, nós vamos ter não o contraditório real, mas o de contraditório
diferido, tá? Diferido. Desculpe a minha letra horrorosa, mas é assim mesmo, tá? Vou nem colocar a culpa aqui na minha caneta do iPad, que realmente a minha letra é feia mesmo, tá? Então, mas eu vou falando, vocês vão entendendo, tá? Ignorem minha letra. Diferido ou também chamado de postergado. Contraditório diferido ou postergado, tá? Nesses casos, a prova é produzida durante a sua produção sem o contraditório ampla defesa, mas durante o processo a defesa terá toda a oportunidade do mundo de se manifestar acerca dessa prova. Por isso que é um contraditório diferido postergado, porque não é aplicado durante a produção da prova, mas quando ela é trazida para o processo judicial, a defesa, o réu, ele pode se manifestar, questionar, levantar nulidades, enfim. Ele pode se manifestar, ele tem a oportunidade de falar sobre essa prova. É diferente das provas antecipadas, tá? As provas antecipadas estão aqui. Provas antecipadas. E essa prova aqui é diferente, pessoal. Essa prova aqui é aquela que é submetida ao procedimento de produção antecipada de provas. E diferente das outras, nós temos aqui um contraditório que não é diferido, tá? Esse contraditório aqui, ele é real, ele é imediato. É um contraditório real ou imediato, tá? Por quê? Porque as provas cautelares não repetíveis, elas são produzidas em regra pela autoridade policial mesmo, pelo delegado. Tá? O delegado é que preside a produção dessas provas, mas, diferentemente, na prova antecipada, quem preside a produção dessa prova é o juiz. Tá? É o juiz perante o Ministério Público e perante, especialmente, você, advogado, advogada, perante ao defensor público, perante o acusado e sua defesa. Tá? É uma prova que tem todo jeitão de prova já durante a instrução. Mas, nesse caso, a instrução ainda nem começou, não existe nem ação penal, está em fase de investigação. Mas, durante a fase de investigação, existe um procedimentozinho especial, que é o procedimento de produção antecipada de provas, em que o juiz, tá, ele faz a produção daquela prova. E por que isso acontece? Tá? Em quais casos? Me traga um exemplo, professor. É o caso, pessoal, por exemplo, de uma testemunha que está muito idosa e está enferma. Então perceba, a testemunha é idosa e está enferma. Então pode ser que ela não consiga esperar pelo processo. E não conseguindo esperar pelo processo, é prudente que ela preste um depoimento logo, desde já, de forma urgente, imediata. Mas nada impede que essa prova já seja submetida ao contraditório, por isso que ele é efetivado de forma real, tá? De forma real. Então, desde já, esse contraditório ele existe na prova antecipada, diferentemente das provas cautelares e não repetíveis. Belezinha? Vamos prosseguir aqui. Vamos falar agora de ônus da prova no processo penal, outro dispositivo que cai muito no processo penal. Eu poderia passar aqui muito tempo trazendo todas as discussões doutrinárias, porque ele tem muitas críticas, ele recebe muitas críticas à doutrina e também é muito questionado acerca da sua, não é nem constitucionalidade, sua recepção, tá? Porque o CPP ele é anterior à Constituição. Tá? Então, nesse caso, a gente não fala de juízo de constitucionalidade, a gente fala de juízo de recepção. Mas as provas cobram tal como ele está aqui. Então, vamos lá. A prova da alegação incumbirá a quem fizer. Tá? A prova da alegação incumbirá a quem fizer. Isso significa que, em regra, tá, cumpre ao Ministério Público comprovar os elementos afetos à tipificidade. Tá? Comprovar a ação, o resultado, a conduta, o nexo causal, tá? Então, cumpre ao Ministério Público, ao querelante, se for o caso, comprovar a tipicidade. E cumpre a defesa comprovar as excludentes, tá? De ilicitude, de culpabilidade, a extinção da punibilidade, ok? Isso é uníssono no processo penal, nada é, tá? Nada em penal, processo penal. Se você ouvir uma discussão e falar, não, mas isso aí não se discute, isso aqui
é majoritário, de forma que ninguém fala o contrário, isso não existe no penal e processo penal, tudo é discutido, tá? Mas para efeito de prova, vocês levam isso, tá? E aqui, esse dispositivo traz as possibilidades do juiz fazer prova de ofício no processo penal. Por isso é tão importante, tá? Por isso ele é tão questionado também. Mas quais são as possibilidades que o juiz tem de produzir provas de ofício no processo penal? Antes de iniciada a ação penal, tá? Antes de iniciada, produzir provas consideradas urgentes e relevantes, tá? Observada necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Então, antes de iniciada a ação penal, cai muito em prova. Então, vamos lá. Antes de iniciar a ação penal, produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes. E no curso da instrução, Rafael, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Tá? Então, atenção a esse dispositivo, ok? Outro dispositivo muito importante para vocês, tá? Provas ilícitas, ok? O artigo 157 falam que são inadmissíveis devendo ser desentranhadas, tá? Desentranhadas do processo, as provas ilícitas. Provas ilícitas, a gente sabe que não pode no processo, isso não é nenhuma novidade, eu não estou aqui para dizer isso para vocês, tá? Mas as provas ilícitas, elas são assim entendidas como aquelas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. E aqui a doutrina faz uma distinção, tá? Entre provas ilícitas e provas ilegítimas. As provas ilícitas seriam aquelas que são produzidas em violação a normas de direito material, que derivam diretamente ou reflexamente da Constituição. Normas de direito material que derivam de forma direta ou reflexa da Constituição. É diferente das provas ilegítimas, que são aquelas que não têm conteúdo material, tá? Elas têm conteúdo processual e derivam não da Constituição Federal, derivam do sistema infralegal, ok? Então, provas ilícitas, aquelas produzidas em violação a normas de direito material, que tem reflexo direto ou indireto na Constituição Federal. Direto ou reflexo, ok? Ou indireto, ok? E as provas ilegítimas, que são aquelas que violam regras de direito processual e têm fundamento em normas infralegais, tá? Infraconstitucionais, ou seja, normas legais. O parágrafo 1º fala o seguinte: são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, tá? Provas derivadas das ilícitas. E traz nesse mesmo dispositivo as exceções, tá? Quais são as exceções? Quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas, aqui falam ou, né? Ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. E o que é essa fonte independente? Essa fonte independente é explicada no parágrafo 2º, ó. Parágrafo 2º. Vou até colocar com uma coisinha diferente para ficar mais fácil de vocês visualizarem a diferença entre uma e outra, ok? Aqui, ó, fonte independente, o que é isso? Fonte independente é aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação e instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova, certo? Aqui existe uma discussão muito grande também, tá? Para muita gente, essa fonte independente, que é a teoria da fonte independente, ela foi confundida na nossa legislação pela teoria da descoberta inevitável, tá? A teoria da descoberta inevitável é aquela teoria onde se está investigando um determinado crime e quando se depara com a prova ilícita, essa prova ilícita não pode ser desconsiderada se essa mesma prova pudesse de qualquer forma ser encontrada, independentemente do parâmetro da maneira que conduziu até a prova ilícita, tá? Mas o nosso Código de Processo Penal acabou por conceituar a fonte independente de forma muito semelhante à teoria da descoberta inevitável. De toda forma, as provas cobram a literalidade desse dispositivo. Então, quando perguntarem para vocês o que é fonte independente, tá? Vocês digam que é aquela que por si só,
seguindo os trâmites típicos de praxe, próprios da investigação da instrução criminal, seriam capazes de conduzir ao fato objeto da prova. Ok? Então, de forma expressa, nosso Código Civil adotou a fonte independente, né, e a teoria, tá, da exclusão do nexo de causalidade. Tá? Quando não existe nexo de causalidade entre uma prova ilícita e a prova lícita, essa prova ilícita ela pode ser aproveitada. Agora o seguinte, preclusa a decisão de desentreamento da prova, declarada inadmissível, será esta inutilizada por decisão judicial, facultadas as partes acompanhar o incidente. E o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acordo. Vamos aqui para a cadeia de custódia, tá? Outro assunto quente em processo penal, tá? Um assunto relativamente novo, foi inserido no processo penal através do pacote anticrime, ok? E a cadeia de custódia é regida por dois princípios, tá? Princípio da mesmidade, tá aqui princípio da mesmidade. O que é que significa o princípio da mesmidade, Rafael? O princípio da mesmidade é uma garantia de que a prova que está sendo valorada é exatamente aquela segundo o qual foi produzida no momento em que ela nasceu, né? Então, pela própria etimologia, a prova é a mesma. A prova que está ali, naquele elemento probatório, é a mesma situação fática de como ela apareceu. Isso acontece porque a prova, desde o momento que ela nasce até chegar no processo, ela percorre um caminho. E nesse caminho, muitas vezes, ela acaba sendo modificada, acaba sendo deturpada, acaba sendo até maliciosamente montada, tá? E por conta disso, a cadeia de custódia visou proteger, né? Celebrou a integridade dessa prova. O que é celebrar a integridade da prova? É garantir que aquela prova que existe no processo cumpriu um rito bastante rígido, um passo a passo, desde o momento em que aquele elemento surgiu no campo dos fatos até aquele elemento se tornar uma prova no processo, ok? E outro princípio, o princípio da desconfiança, é a exigência de que a prova, documento que deva ser acreditada, foi submetida a um procedimento que demonstre que tais objetos correspondem ao que a parte alega ser. Ok? Outro assunto quentíssimo no processo penal é o reconhecimento de pessoas. Tem sido abordado de forma exaustiva pela jurisprudência dos tribunais superiores todos os dias. Isso acontece, meus queridos e minhas queridas, porque antigamente no processo penal se entendia que esse procedimento, que tá aqui eu não vou ler para vocês, tá? Para não ficar uma aula muito cansativa, com muita leitura de dispositivo, mas eu recomendo que vocês deem um pause e leiam aqui como é que é esse procedimento. Mas a jurisprudência dos tribunais superiores, ela entendia que esse rito aqui, a inobservância dele, do artigo 226, levava a uma nulidade relativa, tá? Ou seja, caso esse rito não fosse seguido, tá? A nulidade deveria observar as regras da nulidade relativa, ou seja, além da comprovação do efetivo prejuízo, tá? Que isso é inerente a todas as espécies de nulidade, nulidade absoluta ou relativa, esse procedimento não seria de obrigação de adoção cogente, tá? Seria somente uma mera recomendação, tá? Para que as autoridades observassem. Não seria um rito de aplicação cogente, ok? Porém, tá? Recentemente a jurisprudência dos tribunais superiores mudou de direção. E esse reconhecimento de pessoas, tá? Previsto no artigo 226, segundo o STJ, hoje constitui uma garantia mínima, tá? Uma garantia mínima, tá? Então, e essa inobservância torna inválido o reconhecimento. Então, é obrigatório, de forma cogente, observar o procedimento do artigo 226 CPP. Isso quer dizer que esse procedimento não é mais uma mera recomendação, tá? Ela é de aplicação obrigatória, ok? E o STJ fala inclusive o seguinte: não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
ok? Significa que o seguinte, mesmo que o juiz, durante o processo penal, o juiz pergunte, ó, olha aqui, vítima, você fez um reconhecimento inválido na fase de inquérito, mas eu quero que você me diga aqui em juízo se foi esse rapaz aqui mesmo que cometeu o crime. A vítima fala, foi sim. Segundo o STJ, ainda assim essa prova é inválida, tá certo? Mas pode o magistrado em juízo adotar esse procedimento de reconhecimento de pessoas, ok? Significa que o magistrado em juízo, ele não vai simplesmente mostrar o acusado para a vítima, vai sim aplicar esse procedimento do artigo 226 que nós tratamos agora há pouco, ok? Mas acontece que nesses mesmos casos, o STJ ele tem dito que esse procedimento adotado pelo juiz, ele só é válido se for o primeiro reconhecimento. Isso significa o seguinte, que uma vez realizado um reconhecimento de forma viciada, ou seja, uma vez que lá no inquérito, lá na investigação, a vítima reconheceu o acusado, ou outra pessoa, uma testemunha, se for o caso, reconheceu o acusado, sem observar o procedimento do artigo 226, o juiz não pode chegar no processo e dizer, ah, mas agora eu vou corrigir aplicando esse rito aqui no processo. Não, não pode, tá? Somente vai ser válido se for o primeiro reconhecimento. Se já houver tido um reconhecimento anterior inválido, este segundo reconhecimento não poderá ser validado. Isso porque o psíquico daquela pessoa que reconheceu já está viciado, já está direcionado a dizer que aquela pessoa que ela reconheceu uma vez, ainda que seja adotado um procedimento diferente, ela vai direcionar o seu reconhecimento na mesma direção, tá certo? Vai apontar na mesma direção, ok? Esse reconhecimento, ele costuma também ser realizado por exibição de fotografia, né? Significa que não são colocados, tá, sujeitos fisicamente lado a lado de acordo com o artigo 226. São exibidas fotografias de pessoas, né? A pessoa chega aqui, mostra o celular, ó, foi esse daqui, ou então mostra várias fotografias. É válido esse reconhecimento por exibição de fotografias? Ele é considerado meio de prova inominada do CPP, tá? Ele não está disciplinado, mas ele pode ser validado, tá? Ele pode ser válido sim, se seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal. Então ele deve seguir o mesmo procedimento para ser um reconhecimento válido, ok? E além disso, tá? Além do reconhecimento por fotografia, depois desse reconhecimento por fotografia, assim que possível, deve ser realizado o reconhecimento pessoal, fisicamente, porque o STJ fala que ele há de ser visto como uma etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e não pode servir de prova em ação penal, ainda que confirmada em juízo. Então, foi feita exibição de fotografia, várias fotografias, da maneira que indicou o artigo 226 em relação ao procedimento com pessoas ali fisicamente dispostas? Sim, foi feita essa exibição de fotografia, pois depois tem que ser realizado o reconhecimento presencial, tá certo? E em outro julgado recente, o STJ diz que esse reconhecimento, tá, que foi feito de forma inválida, não pode justificar, tá, ainda que de forma suplementar, eventual certeza de autoria. Agora o seguinte, pessoal, o que o STJ diz também é que não pode se utilizar, tá, como forma de comprovar a autoria exclusivamente o reconhecimento de pessoas. Mas imagine um processo que, dentre várias provas que foram produzidas, uma delas é o reconhecimento de pessoas de forma inválida. Esse reconhecimento de pessoas de forma inválida, como uma das provas no processo, ele há de contaminar todas as provas do processo? Não, porque nós já estudamos, inclusive, que se não houver nexo de causalidade entre umas e outras provas, tá? Se as outras provas foram produzidas sem nexo de causalidade com esse reconhecimento pessoal, não é a mera existência de um reconhecimento pessoal inválido que vai contaminar todo o processo, porque a autoria pode estar provada, por exemplo, com as imagens de uma câmera de segurança que flagrou a imagem, a cara do acusado entrando dentro de uma loja na hora que ele praticou um assalto, tá?
Então foi feito o reconhecimento pessoal inválido nesse caso, mas logo depois também se buscou as câmeras de segurança e estava lá o rosto daquela pessoa. Então não vai ser esse reconhecimento pessoal inválido que vai contaminar por inteiro o processo. Beleza? Em relação à busca pessoal, é outra questão que está bombando aí na jurisprudência do STJ, que por isso eu trouxe para vocês aqui como um assunto quente, ok? A busca pessoal, busca pessoal, meus queridos e minhas queridas OABeiros e OABeiras, ela tem sido todos os dias questionada no STJ, tá? O STJ tem dito o seguinte: exige-se em termos de standard probatório para busca pessoal veicular sem mandado, porque a busca pessoal, meus queridos, ela é realizada sem mandado, tá? Realizada sem mandado, porque é aquela busca que acontece no calor dos acontecimentos, né, que muitas vezes é baseado naquele ímpeto, naquele tirocínio, naquela atividade policial de experiência, ok? Então, essa busca pessoal, para que ela cumpra, né, a exigência de fundada suspeita, porque para realizar a busca pessoal, segundo o artigo, salvo engano, 242 do CPP, também não quis trazer para não ficar cansativo, mas ela exige que aquela situação demonstre uma fundada suspeita da prática de um crime. Essa fundada suspeita, ela deve, tá, estar baseada em um juízo de probabilidade, tá, descrita com a maior precisão possível e aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, tá? Vários julgados, tá? Isso aqui é muito questionável, inclusive eu não concordo, mas não veio um caso. Mas vários julgados, por exemplo, em que a pessoa foge da polícia, tá? A pessoa vê a polícia e foge, e a polícia, a partir dessa fuga, faz uma busca pessoal. Casos como esses estão sendo decididos pelo STJ como um exemplo de invalidade na busca pessoal, porque a simples experiência ou a fuga do acusado ou situações de mero subjetivismo não podem ser autorizadoras de uma busca, tá? Então essa busca tem que estar baseada em juízos de probabilidade, com a maior precisão possível, descrita de modo objetivo e devidamente justificada, tá? Artigo 244 aqui, 244. Não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, tá? Indicando elementos concretos que indiquem a necessidade de revista em fase de constrangimento que causa. Ok? Outra questão que tem chegado muito ao STJ são os testemunhos para ouvir dizer. São aquelas pessoas que nada sabem pessoalmente, né? Nada viram acerca daqueles conhecimentos, daqueles acontecimentos. Elas não presenciaram, elas apenas ouviram dizer de alguém, né? De uma pessoa que foi identificada ou não, tá? Ou ela ouviu de todo mundo, mas não sabe quem é, ou ouviu fulano falar, mas essa prova no processo que é baseada unicamente em testemunhos por ouvir dizer, tá? Ela é uma prova muito fraca e ela não autoriza, segundo os tribunais superiores, uma sentença penal condenatória ou mesmo uma decisão de pronúncia, beleza? A cadeia de custódia, eu coloquei aqui, ficou meio que perdido, né, pessoal? O slide, me perdoem, tá? Mas há uma questão interessante, importantíssima sobre a cadeia de custódia para vocês, é qual a consequência processual da quebra da cadeia de custódia, tá? Existem, aqui eu trouxe até para vocês aqui um quadrinho para facilitar a visualização, mas a tese que prevaleceu é que mesmo que sejam violadas as regras da cadeia de custódia, isso não conduz à automática conclusão de que aquela ação penal deva ser invalidada, que aquela prova em si, né, aquela prova que desobedeceu à cadeia de custódia, deva ser considerada invalidada, deve ser nulificada. Essa prova deve ser sopesada com os demais elementos produzidos na instrução para definir, tá? Para definir se essas irregularidades elas contaminam ou não, ok? Então, tese vencedora. As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Ok? Vamos lá. Vamos prosseguir. Prisão preventiva. Assunto quentíssimo, vocês perceberam, né? Vocês que
estão estudando forte, resolveram muitas questões de processo penal, viram que esse assunto é muito importante e tem caído demais nas provinhas de processo penal. Então, quando é que pode ser decretada a prisão preventiva? Oportunidade de decretação, tá? Quando a gente é preso em flagrante, tá? O juiz é preso em flagrante, todas as pessoas que são presas em flagrantes devem ser submetidas em regra, tá? Em regra, porque esse prazo tem sido muito desrespeitado, mas elas devem ser conduzidas em regra no prazo de 24 horas à presença de um juiz, tá? E esse juiz realizará a audiência de custódia, que tem por finalidade principal observar se aquela prisão é legal, se foram obedecidas as formalidades legais da prisão e se não houve abuso ou excesso das autoridades policiais, tá? Então, a prisão preventiva, ela pode ser decretada, são as oportunidades, quando a gente é preso em flagrante, tá? E é realizada essa audiência de custódia, a partir do momento em que haja requerimento realizado pelo Ministério Público. Então, essa prisão em flagrante, ela pode ser convertida em prisão preventiva. Outra hipótese, tá? Quando não houve um flagrante, mas durante uma investigação ou processo surge a necessidade, se vislumbra a necessidade da decretação, tá? Também depende de requerimento, ok? Ou quando o acusado descumprir injustificadamente medida cautelar diversa da prisão anteriormente exposta. Vou explicar para vocês agora com maior gama de detalhes, ok? A prisão preventiva, tá? Algumas questões importantes é o seguinte, que no artigo 20, quando fala da oportunidade de decretação, o artigo 20 da Lei Maria da Penha, ele fala que é possível a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício. Vamos lá, que história é essa, né? Juiz pode de ofício decretar prisão preventiva, professor? Segundo o nosso Código de Processo Penal, não, ok? Segundo o nosso CPP, a prisão preventiva em razão do sistema acusatório, ou todas as medidas cautelares diversas da prisão também, qualquer medida cautelar, tá? No processo penal, ela pode ser decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, tá? Ou, se for o caso, também da autoridade policial. Não existe prisão preventiva decretada de ofício no CPP, ok? Então esse artigo 20 da Lei Maria da Penha, ela poderia ter sido alterado pelo pacote anticrime, mas não foi. A despeito de não ter sido alterada pelo pacote anticrime, se entende majoritariamente que ela não pode mais ser aplicada, tá? Porque ofende o princípio acusatório. Então, segundo o STJ, a decretação de medidas cautelares pessoais exige sempre prévia provocação do MP. E, segundo o STJ, tá, isso acontecia demais, pessoal, porque é o seguinte, não existia na nossa legislação uma obrigação, pelo menos legal, de que o APF, o auto de prisão em flagrante, fosse remetido ao Ministério Público antes que o juiz analisasse esse flagrante. Então, muitos juízes decretavam prisão preventiva de ofício quando recebiam o APF. Nesses casos, tá, a partir de 2019 ficou claro que isso não pode ser feito. Mas antes de 2019, como existia essa dúvida, tá, o STJ entendeu que não é ilegal, tá? Nos casos em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva de ofício pelo juiz antes do pacote de crime. Nesses casos, o STJ considerou que não é ilegal, mas a partir de 2019, obviamente, é ilegal, ok? Então vamos lá, vamos para a próxima página. Opa! Aqui. Em razão das oportunidades de decretação, o artigo 282, parágrafo 2º fala: as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, tá? Aqui para deixar bem claro o dispositivo para vocês. A requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Esse dispositivo não deixa dúvidas nenhuma que o juiz não pode decretar prisão preventiva ou outras medidas cautelares de ofício. Beleza? Vamos agora seguir. Ok? Ô, pessoal, vamos lá.
uma perguntinha para vocês. E se o juiz decreta a prisão preventiva de ofício, mas logo em seguida há pedido expresso de prisão por parte do MP ou delegado de polícia? Há nulidade? É o seguinte, pessoal. Segundo o STJ, tá? Esse posterior requerimento da autoridade policial do MP supre, tá? Aquela invalidade inicial da segregação cautelar. É o seguinte, por exemplo, imaginem que naquele caso que eu falei para vocês, que o juiz ele recebe o PF, foi depois de 2019, ele teria a obrigação de mandar para o Ministério Público, e só poderia decretar preventiva se o Ministério Público se manifestasse anteriormente. Mas ele agiu de forma equivocada, ele achou que ainda podia decretar de ofício, e foi lá e decretou a prisão preventiva de ofício. Aí o juiz ou o delegado vai lá, bate na porta dele e diz: ô, seu juiz, você decretou de ofício, aqui vai ser uma prisão ilegal. Está aqui, trouxe aqui na sua mão o requerimento. E o juiz, com base nesse requerimento, o juiz apenas ratifica. Nesses casos, ainda que seja muito questionado, principalmente pela defesa, né, pelos advogados criminalistas, o STJ entende que o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à prisão preventiva suprem o vício, ok? Então, nesses casos, esse vício é suprido. Belezinha? Vamos prosseguir, tá? Vamos prosseguir. Opa! Tô com uma dificuldadezinha aqui de passar a página, pessoal. Um momentinho. Pronto. A prisão preventiva, tá? Está no artigo 312 e 313, tá? Artigo 312 e 313 do CPP. Vou fazer aqui uma pequena pausa, tá? 312 e 313. No 312, nesse artigo estão os fundamentos da prisão preventiva. E no 313 estão as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Para que uma prisão preventiva seja decretada, é necessário que esses dois dispositivos eles sejam respeitados e sejam somados. Tanto os fundamentos do artigo 312 estejam somados com as condições de admissibilidade do artigo 313. Vou precisar fazer outra pausa. Vamos aqui conferir, tá? Artigo 312, fundamentos da prisão preventiva, tá? A prisão preventiva poderá ser decretada como? Como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, tá certo? Então são esses 4 fundamentos, tá? Aqui eu botei até um resuminho, tá? Ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E aqui no parágrafo 1º, tá? De forma meio desconexa, né? Porque poderia estar também todos juntos, o dispositivo acaba sendo um pouco confuso nesse aspecto, mas no parágrafo 1º tem o 4º fundamento para a prisão preventiva. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então temos aqui, tá? Garantia da ordem pública ou ordem econômica, tá? Público-econômica, garantia da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, ok? E, por último, e por que está de vermelho, professor? Porque é o seguinte, vocês percebem que aqui em todos, ó, vou até... Ó, aqui em todos eu coloquei mais 313, né? Ordem pública ou econômica, mais 313. O que é esse 313? É porque esse fundamento tem que estar somado com as condições de admissibilidade de 313. Conveniência da instrução criminal, mais 313. Assegurar a aplicação da lei penal, mais 313. E agora, descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Neste caso, meus queridos e minhas queridas, não precisa somar com 313, tá? Vou colocar aqui para ficar bem claro.
não precisa somar ao 313. Por quê, pessoal? Vocês vão perceber que aqui no 313, né, nós temos aqui quais são as condições de admissibilidade: crimes dolosos, reincidente, crimes que envolvem violência doméstica familiar. Mas, no caso de descumprimento dessas obrigações, não é necessário observar o 313, porque seria inócuo, tá? Você aplicar uma obrigação ao acusado com uma medida cautelar adversa da prisão, se, caso ele desobedecesse, nós não pudéssemos aplicar uma prisão preventiva. Vamos supor, por exemplo, ok? Vamos supor, por exemplo, que o réu praticou um crime de furto. E a esse réu, esse investigado, né, esse réu investigado que praticou um crime de furto, não foi aplicada uma prisão preventiva, tá? Não foi aplicada uma prisão preventiva porque não cumpriam com nenhuma dessas condições de admissibilidade, tá? Principalmente porque a pena privativa de liberdade máxima não é superior a 4 anos, tá? Ou é? Só para conferir aqui, pessoal, se o exemplo está correto. Eu confesso que eu não decoro aqui a pena de todos os dispositivos, tá? Mas, artigo 155 Pronto. A pena máxima, tá, do furto é uma pena de 4 anos, tá? E a pena aqui tem que ser superior a 4 anos. Então, não cabe prisão preventiva por crime de furto, por exemplo, ok? Então, nesse caso, o juiz, como não poderia decretar prisão preventiva e não vislumbrou muita necessidade naquele caso, ele decretou apenas uma medida cautelar adversa da prisão. E qual foi, professor, a medida cautelar adversa da prisão que ele aplicou? Aplicou um recolhimento domiciliar noturno. Mas o réu, ele se recolheu ao lar dele durante a noite? Não. Ele não só se recolheu, como ele passava as noites fora, como também, em audiência de justificação, ele falou: não vou obedecer mesmo isso, eu não vou obedecer, pode colocar qualquer medida cautelar que eu não vou obedecer, adversa da prisão. Então, nesses casos, tá, é possível aplicar prisão preventiva como descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, independentemente de obedecer às condições de admissibilidade. Essas condições de admissibilidade estão aqui no artigo 313, tá? Quais são? Crimes dolosos, tá? Com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. O que isso significa? Que não cabe prisão preventiva em relação a crime culposo. Aqui fala crimes dolosos, né? E aqui fala em crimes. Então não cabe prisão preventiva de contravenção penal. Contravenção penal não cabe prisão preventiva, porque só cabe crime. E culposo não cabe, porque só vai crime doloso. Ok? E se segunda condição de admissibilidade. Se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. Então ele deve ser reincidente em crime doloso, tá? Porque ele fala aqui que essa sentença transitada em julgado deve ressalvar o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64, blá 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 blá. Esse blá 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 quer dizer somente, tá, que devem ser respeitadas as regras de reincidência. Então, o inciso 2 fala, mudando as palavras, que o réu não pode ser reincidente em crime doloso. Reincidente significa que deve observar aquele prazo de 5 anos da nova condenação à condenação anterior, tá certo? Deve respeitar o prazo de 5 anos. Se a condenação for muito distante, já tiver passado de 5 anos, por exemplo, uma condenação há 6 anos atrás, há 7 anos, há 8 anos atrás, mesmo que ele tenha praticado outro crime doloso com sentença transitada em julgado, não pode decretar prisão preventiva, beleza? E outro caso, quando o crime envolve violência doméstica ou familiar, contra a mulher, não é só contra a mulher, tá? Uma pegadinha muito forte em prova. Só contra a mulher? Não, não só contra a mulher, contra criança, contra adolescente, contra idoso, contra enfermo ou pessoa com deficiência.
Qual a finalidade? Para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. São só 3, professor? Não, ó. 1, 2, 3. E temos o parágrafo 1º, que é a 4ª hipótese, tá? Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. É aquela pessoa, tá, que não tem identidade, por exemplo, não consegue fornecer outro documento ou qualquer outro elemento apto a se identificar. Então essa pessoa ela pode ser presa preventivamente, mas somente até o momento em que for possível realizar sua identificação. Que o dispositivo fala, ó, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da preventiva. Ok? Esses dispositivos foram inseridos com a lei anticrime, tá? A impossibilidade da prisão preventiva como cumprimento antecipado de pena, tá? No artigo 313, parágrafo 2º, e o artigo 313, aqui não é o parágrafo 2º não, pessoal, aqui deixa eu olhar para vocês rapidinho também, dei um tilt aqui na hora de colar, tá? Mas está lá no 312 também. Não, tá certo, pessoal. Não é o 313, outro é o 312. 312, parágrafo 2º e 313, parágrafo 2º, tá? A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Isso significa, tá, pessoal, que esses fatos, não obrigatoriamente, como eu vou mostrar para vocês, eles sejam recentes, tá? A contemporaneidade ela diz respeito à necessidade atual da medida, ainda que os fatos tenham sido praticados há um tempo longínquo, tá? Por exemplo, um caso recente que eu vi em um julgado do STJ, em relação a uma organização criminosa que ela foi investigada, fatos praticados 3 anos atrás. Mas a investigação demorou porque os crimes que envolvem organizações criminosas, principalmente grandes organizações criminosas, são crimes muito complexos e que a instrução realmente é um pouco mais demorada. Então isso veio à tona 3 anos depois. Mas eram crimes gravíssimos, tá? E esses crimes gravíssimos tornavam ainda atual, mesmo que praticado 3 anos atrás, a necessidade da medida. Então, a STJ fala, ó, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado a lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos. Aí fala aqui, né, os requisitos da prisão preventiva: ordem pública, carga econômica, conveniência na instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. E o mesmo STJ, ele fala que em relação à busca e apreensão, a medida cautelar de busca e apreensão, essa é uma medida cautelar real, tá? Então, independe, para sua concessão, da comprovação do requisito da contemporaneidade. Ok? Eu falei para vocês, agora há pouco, que não é possível prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz. Já ao contrário, nós podemos dizer, com base no artigo 316, que não é verdadeiro. Ou seja, o juiz, a despeito de não poder decretar prisão preventiva de ofício, ele pode revogar de ofício. O artigo 316 fala, o juiz poderá, de ofício ou a pedido, né? A pedido, óbvio que pode, né? Mas a novidade está aqui em o juiz poder, de ofício, revogar a prisão preventiva, tá? E o juiz, além de poder revogar de ofício a prisão preventiva, ele deve, tá? Depois de decretada a prisão preventiva, reavaliar a necessidade dessa prisão a cada 90 dias. Ou seja, a cada 90 dias ele deve pegar o processo, independentemente de provocação das partes, e reavaliar, tá? Mediante decisão fundamentada, se persiste ainda a necessidade de decretação da preventiva. Em relação a esse prazo, o STJ tem alguns julgados bem paradigmáticos, tá? Expirado o prazo de 90 dias, a liberdade não é automática, ok?
Então, esse prazo é o que nós conhecemos no processo penal como um prazo impróprio, ele não gera como efeito automático a revogação da prisão preventiva, tão somente persiste a obrigação do juiz de avaliar o mais rápido possível, aí podem ser aplicadas penalidades administrativas, enfim, mas não existe uma liberdade automática em razão da expiração desse prazo. Não se aplica depois da sentença, ou seja, se o juiz já sentenciou, esse processo está em segundo grau, esse prazo não se aplica aos tribunais, ok? Salvo se o tribunal estiver atuando como uma competência originária, por exemplo, quando está julgando um prefeito. Um prefeito, uma ação penal movida contra o prefeito, ela é movida originalmente em segundo grau perante o TJ, tá? Não existe uma ação penal contra o prefeito em primeiro grau, ok? Então essa ação penal é movida no TJ originariamente via de regra, tá? Via de regra. E nesses casos, o tribunal tem que reavaliar periodicamente a cada 90 dias. Não se aplica esse prazo aos tribunais se o processo estiver em grau de recurso, tá certo? Então tá aqui, não se aplica em segundo grau. Vamos lá. Agora um assunto importantíssimo, tá? Assunto aqui que eu preparei um fluxo para facilitar a vida de vocês, demorei um tempão, então me valorizem, tá? Quem está gostando dessa aula, quem não está gostando também, manda um feedback, tá? Me marca aqui no Instagram, tá? Quem não tem meu Instagram, tá aqui o @Rafael, com FH, né? Rafael, que é um tá, pessoal? Nepomuceno, olha que letra horrorosa, mas isso mesmo, pessoal. Rafael Nepomuceno, me marca na aula, diz se gostou, se não gostou, se a aula tá boa, se não tá. Mas enfim, vamos lá. Artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o MP poderá propor o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção de crime e mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente, tá? Eu li aqui para vocês só para dar um panorama inicial, ok? Mas eu vou trazer para vocês todas as informações o mais detalhado possível, ok? Fiz inclusive umas tabelinhas também. De início, cumpre dizer para vocês que o Acordo de Não Persecução Penal, o NPP, ele é um poder-dever do Ministério Público, dever-poder, como a STJ fala, tá? Às vezes fala poder-dever, às vezes fala dever-poder. Não se tratando em um direito público subjetivo do investigado. Ou seja, o Ministério Público, de acordo com os requisitos legais, a margem de conveniência e oportunidade, vai decidir se oferta ou não o ANPP ao investigado, tá? Segundo os tribunais, tá? Ele também é considerado, tendo como natureza jurídica, de instrumento de política criminal, tá? Ou também é considerado como tendo natureza jurídica. Isso são correntes que elas falam coisas diferentes, mas que convergem, tá? Não são informações contraditórias. É certo tanto você dizer que o NPP é um instrumento de política criminal, como dizer também, como alguns julgados já falaram, que é um negócio jurídico processual, tá? Celebrado entre o Ministério Público e o acusado. Requisitos positivos e requisitos negativos. A primeira tabelinha que eu trouxe para vocês foi essa, tá? Requisitos positivos são aqueles que precisam estar presentes para que seja celebrado o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. O primeiro deles é infrações com pena mínima, tá? Pena mínima, não é pena máxima, pena mínima inferior a 4 anos, ok? Para observar esse parâmetro, devem ser consideradas as causas de aumento de pena e as causas de diminuição de pena. Isso o próprio CPP fala, tá? E o SCJ diz que para considerar esses 4 anos, também devem ser observados concursos de crimes. Então, por exemplo, tá? Um crime de furto permite o ANPP, mas foram praticados vários crimes de furto em concurso de crimes ou continuidade delitiva. Tem que ver a margem desse concurso aí para ver se
ainda vai ser permitido o ANPP, tá certo? Em relação a crimes de furto com roubo, enfim, deve ser observado o concurso de crimes, ok? Outro requisito positivo, tá? É crime sem violência ou grave ameaça, tá? Confissão formal e circunstanciada e a medida ser necessária e suficiente para a reprovação do crime, ok? E agora os requisitos negativos são aqueles que não podem estar presentes no caso concreto para que seja celebrado o acordo. Quais são? Primeiro, não ser o caso de arquivamento. Vou mudar até a cor da caneta aqui para ficar mais visível para vocês. Ó, não ser o caso de arquivamento. O próprio artigo 28A, ele começa falando isso, ó, não sendo o caso de arquivamento. É porque, para que seja celebrado o acordo, o Ministério Público, em primeiro lugar, deve estar convencido de que ali é um caso em que se deve denunciar. Porque se o caso merecer um arquivamento, não tem sentido oferecer um acordo se é algo que traz prejuízos ao investigado. Se o Ministério Público já vai arquivar de toda forma. Então, é até um requisito meio óbvio, não ser o caso de arquivamento. Outro requisito é não ser cabível a transação penal. Eu não vou trazer para vocês todos os requisitos da transação penal, mas eu preparei aqui, ó, dê um pause que eu não vou parar para explicar a transação penal, tá? Mas dê um pause e vejam aqui os requisitos de cabimento da transação penal. Outro requisito negativo, ó, todos começam com não, ó, não, 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 não e não, por isso são requisitos negativos, tá? Não ser investigado reincidente, mas não só o reincidente não pode propor NPP. O reincidente não pode, mas também aqueles que têm por hábito praticar crimes. Porque o reincidente remete à condição da existência de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Mas não precisa haver sentenças penais condenatórias não transitadas em julgados para obstar NPP. Se aquele agente, mesmo não tendo várias sentenças transitadas em julgados, ou mesmo uma, possui vários inquéritos ou várias ações tramitando que indicam uma conduta criminal habitual, também não pode celebrar NPP. Conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. E aqui tem uma exceção da exceção, tá? Exceção da exceção é se for insignificantes as infrações penais pretéritas. Ou seja, mesmo para o reincidente, mesmo para aquele que pratica conduta criminal habitual, se essas infrações anteriores forem insignificantes, ou seja, crimes de bagatela, crimes que permitem a aplicação do princípio da insignificância, essas condenações, essas ações, esses inquéritos, esses fatos, eles não vão obstar a celebração do acordo, ok? Então vamos aqui continuar. Não ter sido agente beneficiado nos últimos 5 anos, tá? Com transação, com suspensão do processo, tá? Então, nos últimos 5 anos anteriores ao NPP, ele não pode ter sido beneficiado nem com a NPP, tá? Se ele celebrou o NPP nos últimos 5 anos, ele não pode celebrar um novo NPP hoje, tá certo? Se ele celebrou uma transação penal nos últimos 5 anos, não pode celebrar um novo NPP hoje. E se ele celebrou uma suspensão condicional do processo há pelo menos 5 anos, ele não pode hoje ser beneficiado com o NPP, ok? E, além disso, não ter sido crime praticado no âmbito de violência doméstica familiar, ou praticado contra a mulher por razões das condições do sexo feminino em desfavor do agressor, tá? Em favor do agressor, beleza? Requisitos positivos e negativos, ok? Vamos lá, as condições do ANPP. As condições são o seguinte: reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo, renúncia voluntária a bens e direitos indicados pelo MP como instrumentos de proveito ou produto do crime, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Aqui é muito importante que vocês observem a fração, porque essas fraçõezinhas costumam cair em prova como forma de cobrar uma decoreba de vocês, tá? Correspondentes à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2 terços, ok? 1 a 2 terços, tá? Diminuída de 1 a 2 terços. Essa fraçãozinha aqui é cobrada em prova, ok? Pagamento de prestação pecuniária
ou ainda o cumprimento por prazo determinado de outra condição indicada pela MP, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada, certo? É cabível a NPP em relação aos fatos anteriores ao pacote de crime, porque a NPP veio com o pacote de crime, tá, pessoal? Foi inserido com o pacote de crime. Em relação aos fatos anteriores ao pacote de crime, é possível celebrar acordo? Segundo o STJ, sim. Mas o X da questão não está em dizer que sim. O X da questão está em dizer que é possível celebrar a NPP em relação a fatos anteriores ao pacote anticrime, desde que não tenha sido recebida a denúncia. Ou seja, essa retroação tem como limite, tendo como limite o recebimento da denúncia, ok? E o MP precisa notificar o investigado da recusa em propor NPP antes de apresentar a denúncia? Não, tá? Segundo o STJ, não. Porque não existe essa condição de procedibilidade, ok? 3 questões relevantes sobre o NPP decididas recentemente, em agosto pelo STJ, tá? O indiciado deve ser informado já na delegacia de polícia, tá? O delegado, quando ele vai interrogar aquele indiciado, deve informar para esse interrogado que a sua confissão pode possibilitar o oferecimento do NPP, tá? O indiciado deve ser informado, tá? Sobre a sua confissão. O delegado fala, você pode ficar em silêncio, mas caso você confesse, você vai ter direito a eventualmente celebrar o NPP com o Ministério Público. Esse silêncio, porque o silêncio é uma faculdade do investigado. Vai que o investigado fique em silêncio no processo, fique em silêncio no inquérito. Então, o inquérito vai chegar ao Ministério Público sem uma confissão. E chegar no inquérito ao Ministério Público sem uma confissão, o Ministério Público vai de imediato oferecer a denúncia? Não. O Ministério Público, segundo o STJ, tem que realizar a audiência para tentar colher em audiência essa confissão, tá? O silêncio do investigado no interrogatório, sem a referida advertência, não obsta o oferecimento do NPP pelo MP, pois a confissão formal e circunstanciada pode ocorrer durante a celebração do acordo. E caso tenha ficado em silêncio e não seja celebrado para celebrar o acordo, é possível requerer ao juiz que faça a remessa dos autos à instância superior. Beleza? E aqui o fluxograma, o fluxo do NPP que eu preparei com todo carinho para vocês. É o seguinte, pessoal. Eu tô até com pena, deu tanto trabalho fazer esse quadrinho aqui que eu tô com pena de riscar, mas eu vou riscar para poder mostrar para vocês aqui como é que funciona o fluxo do começo ao fim. Primeiro, o acordo, né? Ele é celebrado entre o Ministério Público e o investigado e o seu defensor, tá? Entre o Ministério Público e o investigado e seu defensor. O juiz não participa das tratativas da celebração do acordo, tá? E percebam que você, o advogado, deve estar presente durante a celebração do acordo. Isso é muito importante, tá? Não existe acordo de não persecução penal sem a presença do advogado. Então esse acordo é celebrado entre o Ministério Público e o investigado e o juiz, tá? Mas vai que o acordo não foi celebrado, tá? Ou não se chegou a um denominador comum durante as tratativas, ou mesmo o Ministério Público sequer chamou o investigado para tratativas e decidiu oferecer a denúncia de cara, tá? Nesses casos, o investigado, perceba, o investigado pode requerer ao juiz a remessa dos autos ao órgão superior do MP, tá? Que nos Ministérios Públicos Estaduais o Procurador-Geral de Justiça e no Ministério Público Federal são as câmeras de coordenação e revisão, tá? Mas guardem só essa questão, é para o órgão superior do MP, tá? Neste caso, existe uma intermediação judicial. O investigado, ele manda para o juiz, tá? Ele requer ao juiz que aqueles autos sejam remetidos para a instância superior do MP, porque ele julga que teria direito ao acordo, mas aquele acordo não foi oferecido para ele. Neste caso, o juiz pode adentrar no mérito, tá? Para dizer, opa, não vou mandar esses autos para a instância superior do MP não, porque você, acusado, realmente não tem direito
ao ANPP. Ele pode fazer isso? Em regra, não, tá? Porque o juiz não pode entrar no mérito, tá? Ele não pode entrar no mérito da não presença do acordo. Então, ele, em regra, não adentra no mérito e somente remete para um órgão superior. Mas, percebam, ele pode não entrar no mérito, mas ainda assim não remeter, porque naquele caso não é nem que ele esteja entrando ali, se miscuindo na análise profunda dos fatos, não. É porque evidentemente não cabe. Por exemplo, um cara praticou um crime de homicídio, tá? Pena de 6 a 20 anos. Homicídio cabe em NPP? Óbvio que não cabe em NPP para homicídio. Por vários fatores, né? Mas no fator mais raso, que é o critério objetivo, ele já esbarra, tá? Não existe possibilidade de MPP para homicídio, porque a pena mínima do homicídio já são 6 anos, tá? Então, nesses casos onde existe manifesta inadmissibilidade, segundo a STJ, o juiz pode recusar, tá, a remessa para um órgão superior do MP, ok? Então, nesse caso, tá, em que o juiz ele nega a remessa para o órgão superior do MP, ele já vai analisar se recebe a denúncia ou queixa. Ele já vai aqui analisar se recebe a denúncia ou queixa. Mas no caso em que ele remete, que é a regra, né? Ele vai remeter, então vai seguir esse fluxozinho aqui, ó. Pá, pá. Primeira hipótese, o órgão superior do MP concorda, tá? Se o órgão superior do MP concorda que não é caso de NPP, que não estão presentes as condições do acordo, cabe somente ao juiz agora aceitar e analisar se recebe ou não a denúncia. Ou pode ser que o órgão superior do MP realmente dê razão ao investigado. Fale, ó, realmente, neste caso, entendemos que estão presentes as condições do acordo e deve o acordo ser celebrado, tá? Então, neste caso, tá, o ANPP é oferecido ao investigado. Aqui nós estamos falando quando o acordo não é celebrado, ó. O acordo não é celebrado, ok? Se o acordo não é celebrado, quem pode se manifestar é o investigado. Mais uma vez, quem se manifesta é o investigado. O juiz, em nenhuma hipótese, pode remeter de ofício, né? O MP ofereceu denúncia, o juiz olha para aquele caso, olha aqui, rapaz, esse caso aqui, estão presentes todas as hipóteses para celebrar o acordo e o MP não celebrou o acordo. Eu vou mandar para a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, vou mandar para o PGJ, vou mandar para a instância superior do MP. O juiz pode fazer isso de ofício? Jamais, tá? Jamais. Deve haver sempre a manifestação do investigado nesse sentido. O investigado tem que se manifestar. O juiz não pode fazer isso de ofício, beleza? Então, nós estamos tratando aqui da hipótese do acordo não celebrado. E a hipótese do acordo celebrado, tá? MP celebrou o acordo com o investigado e seu defensor e mandou para o juiz, tá? O juiz, ele vai adentrar no mérito daquele acordo que foi celebrado? Não, no mérito não, mas o juiz tem o dever de controlar aspectos relativos à legalidade e à voluntariedade do acordo. Por exemplo, se o promotor apresentou um acordo de não persecução penal para um crime de homicídio, o juiz vai homologar esse acordo? Não, porque é um acordo ilegal, né? Flagrantemente ilegal. Ele não está entrando ali no mérito da conveniência da oportunidade. Está barrando porque o acordo foi legal. E também tem o controle da voluntariedade, né? O juiz, ele vai realizar uma audiência judicial com o acusado e seu defensor. Nessa audiência, tá, não está prevista a presença do Ministério Público. E o Ministério Público, nessa audiência, ele é até bem-vindo a não participar, realmente, porque de nada adiantaria você verificar uma eventual coação do Ministério Público para o investigado celebrar o acordo na presença do próprio promotor. Então, é melhor que o promotor não esteja. Então, realmente é um silêncio eloquente da lei. A audiência é na presença do investigado e do defensor, tá? Então, vai se realizar uma audiência para isso, tá? E, quanto aos aspectos de legalidade, o juiz, se ele considerar inadequada, insuficiente ou abusiva as condições, vai devolver os autos ao MP para que reformule a proposta com a concordância do investigado e do seu defensor, tá?
Aqui nós temos algumas possibilidades, tá? O juiz considera o acordo ilegal ou não é realizada a adequação, né? Por exemplo, o juiz considera o acordo ilegal porque, por exemplo, tá? É um acordo para um crime de homicídio, ou então ele considerou uma cláusula muito abusiva, muito excessiva, né? E mandou para o MP não readequou essa cláusula, tá? Então, nesse caso, ele vai recusar a homologação, tá? Ele recusa a homologação, tá? E se o MP não readequa, tá? O MP vai complementar as investigações ou oferecer a denúncia, tá? E no caso de o MP readequar o NPP, tá? Se ele readequar e o juiz considera como o acordo legal e o acordo respeita a voluntariedade, ele vai homologar. No caso de homologação do acordo, ele intima a vítima. Mesmo caso acontece de intimação da vítima, caso o investigado descumpra o acordo. Beleza? Então, o juiz considera o acordo ilegal e o acordo legal. Tá tudo bonitinho o acordo. Ele respeitou a voluntariedade, ali os requisitos estão obedecidos. O juiz vai lá e homologa o acordo, tá? Esse acordo ele vai ser executado não perante o juiz que homologou, mas sim perante o juiz das execuções penais. Você pode confundir, caso você more na cidade interior, você pode dizer, mas é o mesmo juiz, tá? O juiz que processa é o mesmo juiz que tem a atribuição para a execução penal. Isso acontece muito, mas a atribuição é diferente, tá? Então, se tiver uma vara de execução penal, o cumprimento desse acordo vai se dar por início de uma provocação do MP para o juiz das execuções penais, tá certo? E se o investigado cumprir o acordo, o juiz extingue a punibilidade. E se o investigado descumpre o acordo, o Ministério Público comunica ao juiz e pode haver rescisão desse NPP. Segundo o STJ, essa rescisão não é automática, tá? Tem que dar oportunidade, em atenção ao princípio da ampla defesa e do contraditório, para que o investigado se justifique, tá certo? Mas, se for mesmo o caso de descumprimento e o investigado não apresentar uma justificativa plausível, esse acordo vai ser rescindido e vai ser oferecida a denúncia. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Trouxe aqui para vocês alguns assuntos quentes, tá? Espero que, óbvio que todos não podem cair, mas que alguma coisa que caia, porque estou torcendo demais por todos vocês, foi muito bom acompanhar vocês, minha primeira turma de OAB, já tenho muitas turmas de MEG, então essa primeira turma de MEG com MEG OAB foi uma honra muito grande para mim estar presente, poder participar da preparação de todos vocês. Espero que todos vocês se tornem advogados muito em breve, tá? A torcida está sendo muito feroz, mandem notícias, nossa relação não se acaba aqui nessa aula. Vocês podem continuar me acompanhando no Instagram, me adicionem, falem que são os meus alunos, eu tenho mais prazer também de acompanhar vocês, de trocar uma ideia, de toda forma, tamo junto, tá? Boa prova para todos e força nessa luta.